os ensinos dos falsos mestres e seu resultado final. Jesus alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 5,15. O apóstolo Paulo também alertou: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Atos 20, 29 e 30. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. O apóstolo Pedro também alertou: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro 2, 1. O apóstolo Judas também alertou: porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de Deus e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Judas 4. As verdades mais claramente reveladas na Bíblia têm sido cobertas com dúvidas e trevas por alguns teólogos que, fingindo ser pensadores críticos, ensinam que as Escrituras têm um significado secreto, místico, espiritual, por detrás das simples palavras. Essas pessoas são falsos mestres. A esse tipo de pessoas, Jesus declarou: não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Marcos 12, 24. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Jesus fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7,17. Se os jovens aceitassem a Bíblia à letra, se não houvesse falsos mestres a confundir e enganar as suas mentes, seria realizado um trabalho que alegraria os anjos e que traria milhares e milhares a Jesus, que agora vagueiam no erro. UCD 99,4. Os mestres do Espiritismo vêm em uma forma agradável, encantadora, maneira de vos enganar. E se ouvirdes as suas fábulas, e se vós sois enganados pelo inimigo da justiça e da verdade, certamente perdereis sua recompensa. Quando uma vez a influência fascinante do arqui-enganador te vence, você está envenenado, e sua influência mortal adultera e destrói sua fé em Cristo como sendo o Filho de Deus, e você deixa de confiar nos méritos de seu sangue. 1 297. Haverá mesmo entre nós mercenários e lobos disfarçados em ovelhas que persuadirão alguns do rebanho de Deus a sacrificar a outros deuses diante do Senhor. Jovens que não se acham estabelecidos, arraigados e firmados na verdade, serão corrompidos e desencaminhados pelos condutores cegos dos cegos, e os ímpios, os desdenhadores que duvidam e perecem, que desprezam a soberania do ancião de dias e colocam um falso Deus sobre o trono, um ser de sua própria invenção, um ser completamente tal qual eles mesmos. Estes instrumentos estarão nas mãos de Satanás para corromper a fé dos incautos. M.E. volume 03, página 398. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. É tão fácil fazer um ídolo de falsas doutrinas e teorias como talhá-lo de madeira ou pedra. O Deus vivo, conforme é revelado em sua palavra, em Cristo e nas obras da criação, é adorado apenas por poucos. O Grande Conflito, página 583. Aqueles que tentam minar os pilares de nossa fé estão entre aqueles de quem a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns se afastaram da fé, dando ouvidos à sedução de espíritos e doutrinas de demônios. O espiritismo moderno, repousando sobre a mesma base, não é senão um reavivamento, sob uma nova forma da feitiçaria e culto aos demônios que Deus condenou e proibiu na antiguidade.
Acha-se ele predito nas Escrituras, que declaram que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo Espiritismo, como um acontecimento a ocorrer imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Falando da segunda vinda de Cristo, declara que ela é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Segundo Tessalonicenses 2:9. E Pedro, descrevendo os perigos a que a igreja estaria exposta nos últimos dias, diz que assim como houve falsos profetas que levaram Israel ao pecado, haverá falsos ensinadores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. E muitos seguirão as suas dissoluções. Segundo Pedro 2:1 e 2. Aqui o apóstolo indicou uma das mais assinaladas características dos ensinadores espíritas. Eles se recusam a reconhecer a Cristo como o Filho de Deus. Com relação a tais instrutores, o amado João declara: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. 1 João 2:22 e 23. O Espiritismo, negando a Cristo, nega tanto ao Pai como ao Filho. E a Bíblia denuncia-o como manifestações do anticristo. Patriarcas e Profetas, Pag. 686. Porque se introduziram alguns, ou uma determinada classe, os quais negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A forma pela qual os espiritualistas têm posto de parte ou negado o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo é, em primeiro lugar, a utilização do antigo e anti-escriturístico credo trinitário, isto é, que Jesus é Deus eterno, Deus o Pai. Embora eles não tenham uma passagem das Escrituras que dê suporte a isso, enquanto nós temos claros testemunhos bíblicos em abundância que ele é o Filho do Eterno Pai. James White, The Day Star, 24 de janeiro de 1846. Não se deve ir além do que está escrito. Não procure explicar em relação à personalidade de Deus. Você não pode dar mais explicações do que a Bíblia deu. Teorias humanas a respeito dele não servem para nada. CW 94. Não se deve mistificar a palavra de Deus. Não mistifique o que Deus deixou claro. Mas Satanás já trabalhou e ainda trabalha com todo o engano da injustiça para fazer a palavra de Deus de nenhum efeito. Ele procura fazer misterioso aquilo que é simples e claro. ISM 345. Esses assuntos importantes que dizem respeito à nossa salvação não ficaram envolvidos em mistério. Não foram revelados de forma a deixar perplexo e enganar o honesto buscador da verdade. GC 521. Não podemos, nesta vida, ser capazes de explicar o significado de todas as passagens das Escrituras, mas há pontos de verdade prática que serão obscurecidos em mistério. JT 692. O triste resultado dos falsos ensinos e dos falsos mestres. Todos compreenderão que têm se desviado da verdade ao receber as mentiras mal interpretadas e cativantes de Satanás, ao invés de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eles lerão o anúncio: Tu, ó homem, escolheste marchar debaixo do estandarte do grande rebelde Satanás. E ao fazer, tu te has destruído. Não importa qual tenha sido o legado dos seus talentos, não importa qual tenha sido a suposta sabedoria, o que rejeitou a verdade já não tem capacidade de tornar a Deus. A porta está fechada, assim como estava a porta da arca nos dias de Noé. Os grandes homens da terra vão então entender que entregaram coração e mente a filosofias enganadoras que agradam um coração carnal. Esperança e graça e todo tipo de persuasão tem sido oferecido por aquele que os amou e deu sua vida por eles, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eles recusaram o amor de Deus. Suas opiniões orgulhosas, seus raciocínios humanos foram enaltecidos. Declararam a si mesmos autossuficientes,
para entender mistérios divinos e pensaram ser seus próprios poderes de discriminação forte e suficientes para discernir a verdade por si mesmos. Eles caíram como presa fácil à sutileza de Satanás, pois ele lhes apresentou erros ilusórios da filosofia humana, que tem paixão pelas mentes humanas. Eles se voltaram da fonte de toda a sabedoria e adoraram ao intelecto. A mensagem e os mensageiros de Deus foram criticados e descartados como inferiores às suas ideias humanas superiores. Os convites de misericórdia foram tornados zombaria, e eles negaram a divindade de Jesus Cristo e ridicularizaram a ideia de sua pré-existência, antes que ele assumisse a natureza humana. Mas os farrapos rasgados do raciocínio humano serão achados como cordões feitos de areia no grande dia de Deus. 30 de agosto de 1910. Membros da igreja que viram a luz e se convenceram, mas confiaram a salvação de sua alma ao pastor, no dia de Deus, ficarão sabendo que outra pessoa não pode pagar o resgate por suas transgressões. Haverá um terrível clamor: estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidades e condenaram a verdade. SDA Bible Commentary, volume 4, página 1157. Todos os enganados se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. O Grande Conflito, páginas 655 e 656. Vemos muitos ensinadores hoje, mistificando o que Deus deixou claro em sua palavra, indo além do que está escrito e rejeitando o assim diz o Senhor. Tenha cuidado para não aceitar nenhuma doutrina que não esteja clara na palavra de Deus e que seja apresentada como um mistério. E sob imposição, isto é evidência de ensinos e doutrinas de demônios. Babilônia, a mãe das meretrizes, é quem tem escrito em sua fronte: mistério, e sempre empregou a força para impor os seus mistérios, o seu vinho, as falsas doutrinas que todas as denominações religiosas têm aceitado, e por este motivo, em breve, todas as instituições religiosas também empregarão a força para perseguir os verdadeiros adoradores. O último recurso de toda religião falsa é o uso da força. Provemos os espíritos para confirmar se procedem de Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.